Vamos falar mais sobre o assunto, entender o que deve acontecer a partir de agora na corrida à presidência. Conversamos ao vivo no CNN Domingo com o cientista político Antônio Lavareda, que faz a gentileza de nos atender nesse fim de Dia dos Pais. Lavareda, bem-vindo, boa noite, muito bom conversar com você por aqui. Boa noite, Roberta, boa noite, espectadores da CNN. Lavareda, há algumas semanas você disse por aqui que a recuperação do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas ainda era insuficiente para que ele ultrapassasse o ex-presidente Lula no primeiro turno. Como é que você está vendo, acompanhando esse cenário agora, inclusive quando o Auxílio Brasil de R$600 já está caindo na conta dos beneficiários, depois desse valor ter sido liberado aí na véspera das eleições? Olha, Roberta, boa parte das análises, das discussões sobre a corrida eleitoral se deu essa semana em função das duas pesquisas da Genial Quest que vocês apontaram, que vocês trouxeram os espectadores há pouco. Uma delas em Minas Gerais e outra em São Paulo. A de Minas Gerais revela um estreitamento da diferença de cerca de 9 pontos, era uma diferença de 18 pontos, e agora chega para uma diferença de 9 pontos. E esse estreitamento se deu em todos os segmentos do eleitorado. Então, você não pode acreditar especificamente ao Auxílio Brasil ou às novas medidas do governo, como o Vale Gás, Auxílio Caminhoneiro. Não. Com base na pesquisa, é impossível se asseverar isso, porque o estreitamento, o encurtamento da distância se deu em todos os segmentos, entre beneficiários e não beneficiários desses auxílios. Bem, isso foi o que ocorreu em Belo Horizonte. O que ocorreu em São Paulo, Roberto? Em São Paulo, o Lula se manteve estabilizado com 37 pontos e Jair Bolsonaro cresce 3 pontos, de 32 para 35, segundo essa pesquisa Genial Quest. E em que segmentos Bolsonaro cresce? E como é que está associado, de fato, a que estaria associado esse movimento de intenção de voto? Nessa pesquisa, o que ocorre é um recuo de todos os outros candidatos, a chamada terceira via. Esse agregado, Simone Tebet, Soraya, Ciro Gomes, o Marçal, todos os candidatos que restaram dessa terceira via, da chamada terceira via, ele recua e Bolsonaro avança. Provavelmente, o presidente Bolsonaro está realizando, ou realizou durante essa semana, intenções de voto que seriam provenientes de votações desses candidatos da terceira via e que deveriam lhe chegar apenas no segundo turno. Então, é como que uma antecipação de intenções de voto que ele teria no segundo turno, que já realiza agora, em detrimento desses candidatos, como eu disse, da terceira via. E quando você conduz a lente para os cruzamentos que a pesquisa nos traz, você vai ver que entre quem recebe auxílio, entre quem não recebe auxílio, os movimentos são discretos, mas há um contingente em que aparece mais nitidamente um deslocamento pró-Bolsonaro. E que contingente é esse? O eleitorado evangélico. Então, o que eu quero dizer, Bolsonaro avançou essa semana, segundo as medições, e eu acredito que, pelo menos em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, ele avançou. Esse avanço está associado aos ganhos que o presidente teve, ganhos do ponto de vista eleitoral, nesse segmento, no eleitorado evangélico. Roberta. Sim, e falando também sobre outros colégios eleitorais, Lavareda, claro, a gente sabe da importância, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, e até por isso a gente estava falando dessas pesquisas que foram divulgadas na última semana com bastante impacto. Mas qual que vai ser o peso, você acredita, da religião, Lavareda, na votação neste ano, principalmente considerando esse avanço de Bolsonaro na camada evangélica? Veja o seguinte, Bolsonaro, só concluindo a análise de São Paulo, para a gente ir direto à resposta à sua questão, Roberto. Bolsonaro consegue avançar no segmento evangélico em São Paulo, mas como é que Lula se mantém estável? Porque Lula avançou no segmento católico. E os católicos são predominantes do ponto de vista de composição do eleitorado, segundo o critério de religiosidade. São Paulo é muito importante, Roberta, porque em São Paulo, em 2018,
o Bolsonaro obteve uma diferença sobre Fernando Haddad no segundo turno de 2018 de um pouco mais que 8 milhões de votos. Veja o seguinte, por que a eleição de São Paulo precisa ser acompanhada de perto? Dos 11 milhões de votos que Bolsonaro marcou de distância, de frente, como se diz, sobre Fernando Haddad no segundo turno de 2018, tá certo? Praticamente um pouco mais de 70%, 73% foram obtidos apenas no estado de São Paulo, dada a magnitude do eleitorado do estado e dada a força que o candidato Bolsonaro apresentava naquele ano de 2018. Então, para você ter uma ideia, em termos relativos, em termos de proporções, Bolsonaro marcou no maior estado do país 62% contra 38% do seu adversário petista. Agora, é esse o jogo. Como é que vai ficar o desempenho no Sudeste? Né? O Sudeste, que Bolsonaro teve uma ampla vantagem no segundo turno e também no primeiro turno de 2018. Porque o resultado do Nordeste não deve apresentar, segundo as análises minhas e da maioria dos analistas, uma grande, digamos, elasticidade em relação ao que se vê hoje nas pesquisas. O Norte, onde foi a menor diferença que Bolsonaro obteve sobre seu adversário em 2018, também promete um cenário parecido com 2018, alguma coisa próxima ao empate. Bolsonaro ganhou por 3, perto de 4 pontos na última eleição. Já no Centro-Oeste e no Sul do país, Bolsonaro vai provavelmente obter as suas melhores marcas. Ainda assim, pelo que as pesquisas têm apresentado, no momento, ele ainda tem um desempenho distante, ele lidera, mas ainda tem um desempenho distante de 2018, Roberto. Amanhã nós vamos ter novas pesquisas. O IPEC traz uma nova pesquisa, ela está sendo aguardada com bastante ansiedade pelos observadores, pelos analistas. Por quê? Porque o IPEC não divulga uma pesquisa nacional desde dezembro do ano passado. Naquele momento, nessa última pesquisa, a diferença foi muito larga, uma diferença de 28 pontos, foi 49 para Lula no primeiro turno versus 21 pontos de Bolsonaro. Óbvio que essa pesquisa de amanhã, com certeza, apresentará um estreitamento significativo dessa diferença. E por que deve apresentar? Porque em dezembro, Sérgio Moro ainda era candidato. Então, de lá para cá, Bolsonaro paulatinamente reuniu, agregou, recuperou, por assim dizer, os votos dos eleitores de Sérgio Moro e marcou ainda algum avanço em alguns públicos, sobretudo no segmento evangélico. Sim. Lavareda, e como a gente pode analisar como é que tem sido trabalhado o eleitorado feminino? A gente sabe que uma das estratégias da campanha do presidente Jair Bolsonaro, inclusive colocando, incluindo bastante a primeira-dama Michele, nesse sentido, para tentar diminuir a rejeição que as mulheres de vários estados têm ao atual presidente Jair Bolsonaro. Já dá para sentir nas pesquisas se essa estratégia tem resultado em efeitos positivos? Olha, nós vamos ver isso numa pesquisa nacional amanhã, porque, como eu disse, na pesquisa de São Paulo ainda não se nota esse efeito do ponto de vista de público feminino, do ponto de vista do sexo, do gênero dos eleitores. Já na pesquisa de Minas Gerais, as mudanças foram muito homogêneas, se deram em todos os segmentos, então, por um motivo diferente, embora você também não pode assinalar isso ainda até o momento. O certo é que a presença da primeira-dama na campanha, ela de fato se comunica bem, ela é, como os especialistas apontam, uma figura que detém algum carisma, segundo alguns, se comunica até melhor do que o próprio marido, o presidente candidato à reeleição, mas a presença dela até agora tem se dado muito na clave da abordagem religiosa, da questão, vamos chamar de questão religiosa, não é? E isso faz com que, provavelmente, num primeiro momento, o efeito do seu discurso, o efeito da sua presença, se dê mais entre as mulheres evangélicas do que entre as mulheres no geral, por conta do perfil da abordagem, das abordagens
das postagens que ela tem feito e da sua participação em atos de campanha, até agora marcadamente de caráter religioso. Lavareda, você já falou um pouquinho sobre isso no começo da entrevista, mas eu ainda queria insistir num balanço do que a gente pode sentir até agora em relação ao Auxílio Brasil, porque ontem tanto o atual presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula prometeram manter o Auxílio Brasil em R$ 600 caso vençam as eleições. A gente discute muito por aqui na CNN de que forma as pessoas que recebem o Auxílio Brasil entendem esse valor neste momento, até fazendo relação também com o Bolsa Família, que veio do PT, do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula. Você acredita que esse tema de fato vai ser decisivo para atrair os eleitores de menor renda, como acredita a campanha de Jair Bolsonaro? Olha, Roberta, o Auxílio Brasil pode ser lido de várias formas, até porque ele tem várias consequências na perspectiva da consideração de uma campanha político-eleitoral. Uma delas é o auxílio, é o benefício em si. Eu já tive a oportunidade de comentar aqui mesmo na CNN que o eleitor não vota por gratidão, esse voto praticamente não existe, ele é residual. O eleitor vota como investimento. Então, para o eleitor hoje, é importante saber se esse auxílio turbinado vai continuar ou não vai continuar. E qual é o candidato que vai se comprometer e ele, eleitor, vai acreditar mais ou menos nessa promessa, nesse compromisso de continuar o auxílio no patamar em que foi promovido agora. Nesse particular, então, você tem Lula e Bolsonaro. Bolsonaro porque criou recentemente, porque está se comprometendo agora. E Lula porque o seu histórico é de políticas distributivas, isso faz parte, digamos, do DNA da formação política e do seu partido, do PT, inclusive. Então, provavelmente, ambos vão ter um patamar de credibilidade, digamos, basicamente semelhante. Então, com relação ao auxílio no sentido estrito. Agora, obviamente, o auxílio, e esse auxílio que nós chamamos turbinado, juntamente com o de caminhoneiros, de outros segmentos, o Vale Gás aumentado, duplicado, etc., isso traz boas notícias para a circulação nos meios de comunicação, etc. E essas boas notícias competem, então, em situação às vezes vantajosa, com as más notícias sobre as dificuldades de um desemprego que ainda persiste num patamar elevado, de uma inflação de alimentos que ainda se mantém, embora a avaliação técnica do IPCA aponte redução, mas no bolso das pessoas, no consumo diário, no consumo doméstico, a inflação ainda arranha, ainda prejudica bastante o orçamento das famílias brasileiras. Então, nessa competição de boas e más notícias, que é um elemento muito importante, é um ingrediente muito importante do clima, do chamado clima no qual se desenvolve uma campanha, a notícia do auxílio, obviamente, é bastante favorável. Também facilita o trabalho até no meio evangélico, Roberto, porque dá ingrediente para a narrativa dos pastores aliados do presidente Bolsonaro para atraírem o voto desse eleitorado evangélico. Então, há diversos aspectos e vários deles, obviamente, são claramente benéficos para o presidente. Agora, eu não acredito que apenas o auxílio, né, pelas circunstâncias e pelo que eu disse, o entendimento de que o voto para o eleitor é um investimento e não uma manifestação de gratidão ou de mero reconhecimento por alguma coisa que ele obteve ou recebeu recentemente, eu não acredito que nessa dimensão o auxílio venha a ser decisivo. Lavareda, obrigada por essa conversa aqui no CNN Domingo. Boa semana para você. Até uma próxima. A gente, claro, vai seguir acompanhando todas as pesquisas que vão ser divulgadas a partir de amanhã. Valeu, obrigada. Abraço, boa noite. Boa noite.